queridos amigos, gostaria de chamar a sua atenção à palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus. Eu abro no capítulo de número 3, abra comigo no capítulo 3, o versículo de número 12, estas palavras do autor pelo Espírito. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Bem, nosso título é um questionamento, e é este: e daí, se eu não consigo acreditar em Deus? E daí, se eu não sou um crente em Jesus Cristo? O que está errado comigo? O que aconteceu? Qual é o meu estado se eu não consigo acreditar em Jesus, em seu Evangelho? Bem, estas palavras do versículo de número 12 são palavras muito preocupantes. Esse é o tom, esta entonação aqui do escritor. Ele diz: vede, olhe para isso, tome cuidado, olhe e preste bastante atenção, entenda que indiferença para com Deus, indiferença para com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, denuncia em nós um coração duro, um coração mau. Vede, atente para isso, o perigo destas coisas. É assim que ele se expressa no início desse versículo. Bem, se eu não creio no Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, em seu caminho de salvação, ou se talvez eu creio apenas parcialmente nestas coisas, apenas pela metade, mas eu não creio o suficiente ao ponto de ir a Ele como um pecador arrependido e me entregar à sua misericórdia e suplicar por perdão, se eu não creio inteiramente nesta verdade de Deus, o Evangelho da graça redentora, então o diagnóstico da palavra de Deus sobre a minha situação é que há dentro de mim um coração maligno, um coração mau, um coração infiel, um coração, isto é, endurecido. Ele diz: atente, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mas ouvir essas palavras, que o meu coração, se eu não creio inteiramente no Evangelho, eu creio parcialmente, mas não ao ponto de dobrar a crista diante de Cristo, é o resultado de um coração duro, mau, maligno, soa bastante ofensivo, na verdade, soa bastante revoltante. E talvez você decidiu nos acompanhar pela internet, ou veio nos visitar, desejando ouvir uma palavra talvez de conforto, ou de encorajamento, e você ouve coisas como essas, que me dizem que se eu não creio no Senhor Jesus Cristo como Salvador, ao ponto de não ir a Ele e me subjugar, isto é, me entregar, e clamar por misericórdia como pecador, isto é minha culpa, é que é um coração mau, um coração duro, maligno dentro de mim. Sou bastante ofensivo, não é, queridos amigos? Sou um tanto revoltante, às vezes, ouvir isso. Mas veja, isso é a respeito de Deus, o Criador, o proprietário de todas as coisas, de nossas vidas por direito de criação. É Ele quem diz isso. E em relação a Ele, não em relação a qualquer outra coisa, qualquer outra crença nesta vida. Deixe-me tentar ilustrar isso. Nós temos a cada 2 anos um período de eleição, seja municipal, estadual, federal. E nesse período é bastante comum que os candidatos a um cargo no governo, na prefeitura, antes das eleições, um bom tempo, enviem os seus cabos eleitorais ou contrate certos escritórios de pesquisa que irão ligar para você e procurarão saber de nós o que nós gostaríamos de ter em nossa cidade, o que coisas gostariam de mudar, ou o que você pensa sobre a política, etc, etc. E baseada nesta coleção de informação, nesta pesquisa, eles montam, eles criam as suas promessas para oferecer aquilo que o povo quer. Significa necessariamente que tudo será cumprido. Há em muitos, é claro, um desejo real de cumprir estas coisas. Mas deixe-me ilustrar aqui o que eu estou lendo. Imagine que numa dessas campanhas, alguém ligue para você, um cabo eleitoral, para saber de você, pegou o seu telefone e diz: bom dia, boa tarde, o que quer que seja, eu sou fulano de tal, do partido tal, eu gostaria de apresentar, introduzir o meu candidato, o senhor fulano, a senhora fulana, e começasse a explicar por que votar naquela pessoa, qual é o seu plano de governo, etc. e tal. Se de repente você parasse e falasse: olha, querido amigo, eu sinto dizer, não quero lhe ofender, mas
Eu não acredito no seu candidato, eu não acredito no plano de governo dele. É muito improvável que esse cabo eleitoral ouvir isso e diga: o quê? Você não acredita no meu candidato? Isso é maligno. Isso é ímpio. Mas no que se refere ao nosso Criador, é isso que a Bíblia diz, é isso que Deus diz. Que se eu não creio no Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Salvador que veio ao mundo, pelo menos não ao ponto de ir a Ele, de me entregar ou de responder à mensagem, é culpa minha. É o resultado de um coração mau que há dentro de mim, um coração ímpio dentro de mim. Essa é a verdade diagnóstico da palavra de Deus. Ela lida conosco desta maneira. Os queridos amigos, devo voltar a mencionar. É a respeito de Deus, a quem nós pertencemos, quer creiamos em Deus ou não, Ele permanece Deus. Deus não deixa de existir e de ser Senhor simplesmente por alguém diz: eu não creio em Deus. Ele permanece Deus. É isso que diz a palavra de Deus sobre a nossa incredulidade. Se a minha crença é parcial, isto ela não me leva a responder ao Evangelho, a clamar por perdão e a me entregar a Cristo, ela não é não é suficiente ao ponto de me levar a Cristo para a salvação. Então diz a palavra de Deus: minha dificuldade não é uma questão intelectual, é um problema do coração. É muito importante para nós entendermos isto nesta noite. Se eu digo algo do tipo: bem, eu não creio em Deus, amigo, por que não? Bem, eu creio na ciência. Ou eu não creio em Deus por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo mais. Não, diz a palavra de Deus, isso é apenas superfície. Essas coisas estão apenas na superfície. Lá no fundo, a verdadeira razão da minha incredulidade é que lá dentro de mim há um coração mau para se afastar do Deus vivo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Isso é expresso na Bíblia de muitas maneiras, mas gostaria de destacar, apenas um texto que ilustra. Abra no Salmo de número 14 comigo, no Antigo Testamento, em sua cópia, na página 631. Observe que o salmista diz, no versículo 1 do Salmo 14, disse o nécio aqui é o ímpio, disse o nécio no seu coração: não há Deus. Você percebe? Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Não é um problema do intelecto. O ímpio, ele não diz em sua mente: veja, eu tenho muitas razões intelectuais e argumentos que contradizem Deus, a palavra de Deus. Não é questão do intelecto. Ele diz em seu coração: Deus não existe. Eu prefiro crer e sentir que Deus não existe. E esse é o resultado, diz o escritor aos Hebreus, nessas palavras, que isso é o resultado de um coração mau. É um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É um coração endurecido pelo engano do pecado. Versículo de número 13, a última parte. Queridos amigos, isso é muito sério que nós estamos lendo aqui, porque esta é a palavra do Deus vivo. E a palavra de Deus não é como um livro de teologia, algo frio, organizado por meros homens, mas é a palavra viva do Deus vivo. É uma palavra que chegou até nós pelo poder do Espírito, com o mesmo poder quando ela foi comunicada aos discípulos, para nos instruir, para nos ensinar sobre a alma, sobre Deus, sobre a realidade, o estado do nosso coração diante de Deus e o caminho de salvação. E quando nós lemos isso aqui em Hebreus, não é apenas uma carta antiga, empoeirada, escrita a um grupo de pessoas, exortando aqueles judeus a não voltarem para trás, a não se endurecerem. Isto é do Espírito para nós. E se eu estou buscando a Deus para a salvação, então eu estou buscando algo que está diante dos meus olhos. Eu não posso perder de vista o que eu estou buscando: o perdão, a salvação. E conforme nós ouvimos estas palavras, eu devo manter isso em vista. O que isso quer dizer? Como isso me toca? Como eu posso ser salvo? O que essas palavras estão me dizendo a respeito da eternidade, da salvação? Bem, essas palavras estão pelo Espírito, estão dizendo isso. Se eu não consigo crer no Senhor, pelo menos parcialmente é a minha crença, mas não me leva ao arrependimento de pecados e à fé no Senhor, e eu não sou salvo, é um problema do coração. O coração do problema é um problema do coração, diz a palavra de Deus.
Bem, a palavra de Deus diz que descrença em Deus, então, não é algo acidental, não é algo casual, natural, sensato ou lógico, mas está dentro de mim. É algo que parte do coração. Há um motor, há um motorista chamado pecado que me dirige o meu coração a esse estado e condição. E a Bíblia nos diz que o coração, não um coração físico, mas é uma maneira de representar a alma, esse estado dentro de nós. O coração, ele é enganoso. E ele engana a mente. Isto é, ele mente para a mente a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, e nos engana e nos mantém longe de Deus em nossos pecados. Há um coração doentio, há um motor que nos dirige para longe de Deus. Ou seja, descrença em Cristo e na sua palavra não é algo lógico do intelecto acidental. É uma escolha que é feita por nós. Isso é algo terrível. E quão urgente, então, e imperativo para cada um de nós aqui nesta noite buscar o Deus vivo por meio do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar dessa maneira? Que o resultado da minha descrença, ou da minha frieza, ou da minha demora em ir ao Senhor, é algo operando dentro de mim? É o resultado de algo movendo e dirigindo dentro de mim para mais e mais longe de Deus? Porque, normalmente, essa nossa posição, nós nos consideramos intelectos livres, pensadores livres, e que nós estamos dirigindo a nossa vida, a nossa maneira de pensar, e se eu não creio em Deus, isso foi uma decisão intelectual de um pensador livre que ponderou as coisas. Não, diz a palavra de Deus, há um motor dentro de mim me dirigindo para mais e mais distante de Deus, e no final das contas eu me torno uma vítima de mim mesmo. Esse é o estado, esta é a gravidade da situação, esta é a realidade espiritual, é triste, é trágica, e é por isso que nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Mas parece haver uma contradição nisso, não é? Bem, deixa-me considerar esse coração mau e enganoso nesta noite descrito aqui. Ele diz que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, endurecido pelo engano do pecado. No grego é um coração caloso. Teu coração se torna insensível, áspero, caloso, de modo que você não sente nenhuma preocupação com a tua alma, nenhum interesse real, genuíno por Deus, além de curiosidade intelectual, nenhuma preocupação com a tua situação espiritual diante do Deus vivo, ou em relação à morte que está chegando e o dia de julgamento, nem temor, nem ansiedade, e por fim, é claro, nenhuma preocupação com a consequência de teus pecados. Um coração que se tornou insensível, caloso. Isso é chamado aqui na Bíblia, é apresentado como uma espécie de processo que é dirigido pelo engano do pecado. É trágico, queridos amigos. É como um problema ósseo, por exemplo, e a cartilagem vai se endurecendo e se tornando óssea, endurecida, e a pessoa não consegue mais executar certos movimentos. É um processo, não foi de repente, não é de repente que alguém se afasta de Deus. Nós precisamos lutar muito contra a nossa consciência, produzir muitos argumentos, desculpas para abafar a voz da consciência, para seguir em frente em nosso pecado, nos mantendo distante de Deus. Foi um processo. E pelo exercício, assim por dizer, pela fricção, o ralar das coisas, o exercício das coisas, esse coração se tornou insensível. Ele se tornou endurecido para com a verdade, para com as coisas mais elevadas da vida e da eternidade. E assim nós ficamos nessa condição e chega um momento, depois de tanto endurecimento, de tantas vezes abafado a voz do Senhor na consciência, que nós começamos a raciocinar da seguinte maneira: peraí, mas não há nada de errado no que eu estou fazendo. Isso não é mal, isso não é um pecado. Eu não acho que eu devo alguma coisa a Deus nessas coisas que eu estou fazendo. Não penso que isso tem qualquer relação com Deus, ou que eu tenho uma dívida com Ele. E no final das contas nós não sentimos nada e está tudo bem o nosso relacionamento com o pecado. Nós fomos dessensibilizados pela prática do pecado. E o resultado penúltimo é o cinismo que há dentro de nós, diante da verdade da palavra de Deus. Um estado de ironia em relação à palavra de Deus, que se torna então um antagonismo e
e uma apostasia muito, muito maior de qualquer verdade que um dia eu cria. Esse é o resultado e é uma advertência, queridos amigos, do pecado, do exercício do pecado, um coração que é endurecido. Bem, nós passamos então a nos sentir que somos pessoas boas, como alguém estava mencionando para mim mais cedo, que nós somos até acima da média nacional, nós nos colocamos em um patamar não entre os piores, na verdade, porque nós não percebemos a gravidade do nosso pecado. E nós nos justificamos. E a nossa religião se torna isso, sem nós percebermos. Bom, eu não sou tão mal, e essa é a minha salvação, então não ser tão mal. Oh, queridos amigos, o que aconteceu que nós chegamos a este ponto? Bem, há algumas razões para isso. Eu gostaria de delinear alguma dessas razões para o endurecimento do coração. Como eu cheguei a este ponto? Primeiro, eu creio que eu cheguei a este ponto porque eu nunca olhei para além das coisas desta vida material. Por toda a minha vida, tudo que eu busco tem sido coisas terrenas. A minha vida tem passado e a minha mente está no aqui e no agora. O que eu irei estudar, o que eu irei trabalhar, onde eu irei morar, o que eu posso ter, com quem eu posso andar, coisas desta natureza apenas. E não parece haver preocupação com aqueles instintos maiores na alma. Deus, o meu Criador. E o sentido desta vida e a morte, o final e o dia de julgamento. Como eu posso conhecer a Deus? Bom, isso não importa muito, porque tudo que me preocupa é o aqui e agora. E me preocupa de tal maneira que as horas, as semanas, os meses, os anos da minha vida são passados dentro disso e nenhuma faísca de preocupação real com a minha alma se manifesta. E foi assim, aos poucos, que eu me tornei uma pessoa calosa no coração. E veja, mesmo pessoas que dizem não crer em Deus, mas creem em horóscopo, também essas pessoas só estão interessadas com coisas materiais. Por quê? Porque quando você vai lá no jornal buscar o seu horóscopo, você quer saber, ou ler as estrelas, ou o zodíaco, você quer saber o que vai acontecer contigo, qual será o teu humor, para que você se organize, cuide bem na tua vida, e tenha prosperidade e não caia acidente. Estão pensando somente no aqui e no agora. É isso, na verdade, o que uma falsa religião faz. Eu busco o aqui e o agora. E há pessoas, e nós somos muitos entre estes, não é, que estão em igreja por anos e anos, e nunca se perceberam que não estão buscando a Deus, estão buscando algo de Deus para esta vida, um benefício, uma cura, a prosperidade, a saúde da família, um amigo para a vida, uma amiga para a vida, coisas dessa natureza, coisas que se referem a essas esferas sociais provisórias. E é por isso que o meu coração foi sendo endurecido, porque no lugar de ouvir a palavra de Deus e buscar ao Senhor, eu fui cauterizando a minha consciência e o meu coração por esta vida somente. Que tragédia, não é, queridos amigos? Criados por Deus, uma alma eterna dentro de nós e todo o potencial de comunicação com Deus vivo, de conhecer a verdade revelada por Deus, o aqui e a eternidade. O que nós fazemos? Nós vivemos somente para o aqui. E a nossa vida é consumida assim. E o resultado desses anos consumidos pelo aqui e pelo agora é um coração endurecido. Mas deixe-me sugerir uma outra razão. Foi gradativo, não foi de repente. Uma razão que levou meu coração a se tornar um coração mau, indiferente, que me leva a me apartar do Deus vivo, foi porque eu nunca vi o espaço, o vão de separação que há entre eu e Deus. Eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi com clareza que porque Deus ele é santo, ele é moralmente justo, reto, e eu um pecador, não há relacionamento, não há comunhão, há um abismo de separação. Eu nunca parei para pensar sobre isso com seriedade, que há uma separação entre Deus e o pecador, e eu não posso agradar a Deus, e Deus não se agrada de mim. E nós somos levados muitas vezes por essa ideia de que Deus gosta de mim e Ele está lá. Sim, Deus provê muitas coisas, e manda sol e chuva e proteção, mas, queridos amigos, o que nós fazemos? Nós roubamos tudo isso de Deus para viver para nós mesmos, sem nunca parar para pensar que Ele é santo, e que os meus pecados são contrários à sua santidade, que eu sou ofensivo diante de Deus, e que Deus, sendo justo, Ele não pode fechar os olhos para os meus pecados, senão Ele não seria justo diante da lei, justiça, e que porque Ele é justo, então Ele deve julgar.
Porque Ele é santo. E essa é uma razão porque meu coração foi se endurecendo mais e mais e mais. Eu nunca parei para ver que há um imenso espaço de separação entre eu e Deus. E há muitas outras razões, tantas e tantas outras. Há um amor por um pecado ou outro. Eu não desejo partir com este pecado. Talvez eu queira Deus, sim, suas bênçãos. Eu tenho uma consciência eterna para com essas coisas, mas eu desejo muito manter um pecado em específico. Talvez a minha autossuficiência, autodependência. Sim, eu quero as bênçãos de Deus, mas não interfere na minha vida. Deus, eu me diga o que eu tenho que fazer, como eu devo viver. Ou eu quero seguir com este pecado específico. E assim, a voz de Deus na consciência, pela palavra, não é ouvida, e meu coração se torna mais e mais insensível, cauterizado. Ouça essas palavras: vede que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O fato então que nós estamos, segundo a palavra de Deus, condenados diante de Deus, quer estejamos conscientes disso ou não. O fato também, queridos amigos, e eu estou falando sobre os fatos da palavra de Deus, e nós precisamos encarar esses fatos, é que Deus, em sua grande misericórdia, enviou um meio de perdão, de reconciliação, de salvação. Este é um outro fato do Evangelho. É maravilhoso, não é? E tristemente, milhões de pessoas negligenciam isso continuamente. Bem, há uma grande advertência então diante disso. Negligenciar a salvação que Deus proveu. Colocar de lado os fatos da palavra de Deus, o estado da minha alma diante de Deus como um pecador condenado, e a misericórdia de Deus, por outro lado, em prover um Salvador. O mesmo autor adverte esses ouvintes e a nós também. Veja no capítulo 3, o versículo de número 2. Ele diz... capítulo 2, versículo de número 3. Tendo tudo isso em vista, ele pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos? Vede, atentai, coloque os olhos, lá no capítulo 3, versículo 12, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, isto é, o Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Como escaparemos se negligenciarmos, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Negligenciar, isto é, não atentar, não dar atenção séria a estas coisas, não pensar com seriedade sobre estas coisas. Bem, como alguém pode chegar então a esse ponto? Uma maneira é esta: negligenciar uma salvação como esta, provida por Deus, diante dessa verdade que nós somos homens e mulheres ofensivos a Deus, mas que Deus está disposto a perdoar e prover um meio que é de acordo com a sua santidade, a sua justiça, que Ele próprio deveria vir, sofrer a pena, uma morte substitutiva no lugar de pecadores, cumprir a justiça da lei, sendo punido no lugar de pecadores, e mostrar o coração de Deus, perdoando pecadores pela vida e os méritos de Cristo. Como eu poderia negligenciar isso? Você não negligenciaria o fato de que nós não fazemos isso, mas no passado sim, você jogou na Mega Sena e o seu bilhete foi sorteado e você tem ele ali e por alguma razão naquele ano foi dito pelo governo: olha, você só tem 3 dias depois do sorteio para buscar a sua bolada financeira. Você não ficaria pensando: não, primeiro eu vou tirar alguns dias de férias, arrumar isso aqui, eu vou lá, mas eu tenho que ir lá ainda. Não, você correria, não é? Você também não negligenciaria o fato de que o juiz lhe deu 24 horas para trazer a sua testemunha que vai te livrar da condenação num suposto crime. Você agiria, não é? Você não negligenciaria o fato de que você vai viajar com a tua família em teu carro e há sérios problemas com a suspensão e os freios. Vamos ver o que dá, vamos embora. Você não faria uma coisa dessa descendo pela estrada de Santos a Anchieta. Você não negligenciaria o diagnóstico do mecânico. Você não negligenciaria o tratamento e a terapia apontada pelo oncologista para o tratamento de um câncer fulminante.
Se aquilo pudesse de fato lhe curar, você não negligenciaria. Como nós podemos negligenciar a salvação da alma, uma vez que é um fato que nós iremos concluir nossa vida aqui e imediatamente entrar na presença de um Deus santo que deve julgar o pecador, punir o pecador. Ele provendo esta salvação, que pode levar uma pessoa a negligenciar isso. Bem, aqui estão razões. Nós negligenciamos porque, embora sabendo disso, nós não ficamos alarmados com essa verdade. Queridos amigos, não é triste entender algo que traz uma consequência e isso não te tocar, não te alarmar, você segue ali tranquilão? O que aconteceu? O que aconteceu com os meus sentimentos, com o meu coração? Eu não me alarmo, eu não sinto terror desta verdade. Eu sou uma alma eterna e estou indo em direção a Deus que conhece a minha vida, meu pensamento, meu coração e tudo o que eu fiz. Eu não busco um Salvador, eu serei condenado, isso não me alarma. Eu sou insensível. É como uma pessoa que parece não ter mais sentimentos, pode acontecer qualquer coisa, uma criança morre debaixo de um carro e olha, por que eu não choro, por que eu não sinto, o que está acontecendo? Bom, isso é um outro caso, estou apenas fazendo um paralelo, às vezes nós nos sentimos assim por alguma enfermidade, alguma razão, mas assim nós somos diante de uma verdade, e esse sistema de respostas do coração, da emoção, não responde. Eu já não respondo mais, eu não me sinto alarmado. Bem, essa é uma razão por que nós negligenciamos uma salvação tão grande. Eu já vivi tantos anos, eu já ouvi a palavra de Deus tantas vezes, eu já compreendi, tantas estações passaram na vida e eu permaneço não salvo. Isso não me alarma, que a minha vida possa terminar hoje. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas você entende que isso pode acontecer comigo e com você. Não me preocupa o fato de que em poucas horas eu serei lançado na eternidade para a presença do meu Salvador. Isso não me alarma, isso não toca, não me move, não me faz correr, buscar, clamar a Deus, pedir me ajuda, Senhor, a entender essas coisas. Há muita dureza em mim, insensibilidade. Tira isso de mim, por favor, Senhor. Me torna uma pessoa mais sensível. Tira esse coração de granito, me dá um coração de carne para sentir, entender que essas coisas desçam da minha mente ao meu coração. Isso não te alarma? Essa é uma razão de negligenciarmos a salvação provida por Deus. Uma outra razão é porque muitas vezes nós não damos ou não consideramos com toda a seriedade que normalmente consideramos muitas coisas desta vida, o destino eterno da nossa alma sem a salvação. Nós não consideramos muitas vezes, não é? A Bíblia diz que o destino eterno do não salvo, do impenitente, é a condenação eterna. É uma palavra difícil de ouvir e nós fugimos dela. É inferno, é julgamento, é terror, é ranger de dentes. E nós não pensamos com seriedade sobre isso. Veja, nós somos seres muito interessantes. Há uma certa irracionalidade em nossa razão. Já parou para pensar sobre isso? Há certas coisas que nós sabemos que são, que virão, mas nós meio que nos comportamos como se não estivessem ali. Muitas coisas, não é? Nós agimos assim. Mas, queridos, é irracional do ponto de vista da razão esquecer-se que a morte virá cedo ou tarde, e que a morte não é o fim da vida, mas a morte nos lança na presença de Deus para o julgamento. E nós nos comportamos como se a morte não fosse vir. Nós queremos viver para sempre, como jovens para sempre, e coisas dessa natureza. Somos tão irracionais. Nós não agimos dessa maneira na vida diária. Há um exame a ser feito, nós programamos, tem que chegar na certa hora lá no médico, e isso aqui, a cirurgia, o aeroporto, a viagem internacional, o horário, o passaporte, tudo. Eu me preocupo, eu me belisco, eu tenho que me acordar, ponho um alarme, e ponho mais um outro alarme, e ponho um alarme lá em cima da geladeira para que eu levante. Nós fazemos todo esforço, nós fazemos alguma coisa para que não aconteça, que eu perca aquilo. Mas no que se refere ao destino eterno da minha alma, sem o Salvador, isso parece não me mover a agir. Essa é uma razão porque, como nós negligenciamos essa salvação. Como assim negligenciar? Porque esta porta é fechada no momento.
e ela foi negligenciada. Eu me privei da graça de Deus revelada por Cristo, salvação. Deixe-me dar uma outra razão dessa negligência. Eu penso que essa foi uma das principais negligências no meu caso, antes de Deus ter grande misericórdia de mim. É ouvir a palavra de Deus, não como para si, mas ouvi-la para outra pessoa. Não como para si. E você se senta sob o som da palavra de Deus, entende, concorda, e você está pensando, mas se aquele meu amigo da escola, da faculdade, isso é para ele, olha, se ele estivesse ouvindo isso, meu pai precisa ouvir isso aí, isso aí é para... E fulano e beltrano, a mensagem vem e ela passa por cima de mim em direção a outra pessoa, e eu negligencio a salvação. Estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo centenas de vezes, e como pastor eu tenho ouvido de pessoas que disseram, antes da minha conversão, eu simplesmente ouvi a palavra de Deus, não como para mim, mas para uma outra pessoa. Ou eu ouvi a palavra de Deus para ter alguns argumentos apologéticos para usar na faculdade. E assim eu negligencio o que é colocado diante de mim. Eu me privo da graça de Deus. Eu não retenho a palavra, eu não respondo a ela. Eu não me entrego ao Salvador e clamo por vida. E eu não sou salvo. E essa é uma razão também, ouvir a mensagem do Evangelho. Não como para mim, lá em 2 Coríntios capítulo 4, nos versículos 3 e no versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz essas palavras, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século, isto é, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você percebeu? Parece que o meu entendimento está cego, eu não consigo ouvir isso. Uma outra dificuldade de nós, seres da pós-modernidade, é que nós estamos acostumados com certas mídias entre a informação e nós, uma tela. E você às vezes se sente aqui como se você estivesse sentado diante de uma tela, de um filme do Netflix, que não está falando com você diretamente. E termina o culto, você pode simplesmente desligar e seguir a tua vida, ficou lá para trás. Essa é outra dificuldade. Meus irmãos, meus amigos, eu estou apelando a você. Eu não estou lhe humilhando, eu não estou dizendo que você não tem inteligência, eu estou lhe dizendo que é isso que nós fazemos, a nossa irracionalidade diante da salvação de Deus. Eu estou apelando com você, considere, é o que a palavra de Deus está dizendo, a palavra desmascara o ser humano, mas isso é misericórdia, é para me dizer, olha o que você está fazendo consigo mesmo, não negligencie essa salvação. Por acaso isto está falando com alguém de maneira específica? Se está falando o conselho, o comando da palavra de Deus, é muito claro. Diz o escritor aos Hebreus, no versículo 8 do capítulo 3, se ouvirdes hoje a sua voz, Espírito, argumentando em minha consciência, falando à minha alma, e não passando por cima da minha cabeça como para uma outra pessoa, mas se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como os judeus lá no deserto, na provação, que provocaram a Deus, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo seguinte, não conheceram os meus caminhos. Versículo 12, por causa de tudo isso, por conta de tudo isso, vede que nunca haja em qualquer de vós, ao ouvir a palavra, isto é, um coração mau e infiel, para se apartar do dia do Deus vivo. Antes, ao contrário disso, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Deixa-me dar uma outra razão, porque nós negligenciamos tão grande salvação. O amor por este mundo, por esta vida, às vezes é muito grande. Foi o amor por este mundo que transformou Dimas em um barco furado e o levou de volta para Corinto, para Roma. O amor por este mundo, eu quero o Senhor Jesus. Oh, mas como eu gostaria de viver aquela vida daquele seriado Friends, que me
comportar assim, e sensualidade, e vida livre, e grana. Eu quero ser uma pessoa assim neste mundo, e me vestir assim, brilhar assim, e as pessoas me olharem, me exaltarem. A concupiscência, a soberba da vida, diz João. Outras vezes é a concupiscência da carne, os desejos deste corpo, não é? Eu não me refiro àquelas coisas legítimas, eu me refiro àquilo que é desagradável a Deus, é claro. A concupiscência dos olhos, ter, possuir, nos levam a negligenciar essa salvação. Como negligenciar? Porque a porta irá se fechar e eu não terei entrado. Esse é o negligenciar. Esse é o privar-se da graça de Deus. E essa é a exortação, queridos amigos. Uma outra razão é não considerar quem está declarando esta mensagem. É uma dificuldade nós, ao ouvirmos a palavra de Deus pregada, porque ela é comunicada através de um mero ser humano. E nós temos a tendência, porque nós somos seres humanos e possuímos nosso intelecto, de ficar brigando com o pregador, como se fosse argumento dele apenas isso aqui, e não vindo da verdade da palavra de Deus. Queridos amigos, eu digo isso de primeira mão. Nós não consideramos quem declarou isso. Essas não são palavras de Platão, de Aristóteles. São palavras do Deus vivo pelo seu Espírito a nós. Este não é um livro de filosofias, de teologia sistemática. Esta é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Porque ela é viva, ela não perde a data, ela não tem data de validade. É a palavra do Deus vivo, e ele disse: pode passar todas as coisas, céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E se nós negligenciarmos essa salvação, diz ele, como escaparemos da condenação? Nós misturamos o instrumento com o autor da palavra. Quem é esse autor? Ele é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É dele essa palavra, inspirada através desses homens. Ele é Senhor da glória. Hebreus vai nos dizer no capítulo 1, que ele é o Deus que se tornou homem, que ele é a expressa imagem do Deus vivo, que ele fez todas as coisas. E Paulo, lá em Colossenses, continua dizendo: tudo foi criado por ele, ele está acima de todas as coisas, ele é o Senhor da glória. Foi ele quem disse no princípio: haja luz, porque ele é a palavra, o verbo divino. Esta é a palavra de Cristo, a palavra do Deus vivo. Eu não posso tomar esta palavra como eu ouço alguma outra palavra e me assento numa palestra muito boa na faculdade, no trabalho, num curso de reciclagem, aperfeiçoamento, de algum grande expert naquela área que eu quero me desenvolver. E muito bom, mas é claro, o ser humano pode estar errado nisso, eu tenho uma inteligência, eu acho que eu consigo adaptar. Essa é a palavra de Deus. Eu não posso adaptá-la, eu não consigo cortar caminho. Eu não vou poder chegar diante de Deus naquele dia: bom, eu sou esperto, eu tenho um lábio, eu vou falar com o Senhor: Senhor, não faz isso aqui. Não há lábia lá, não há conversa lá. Naquele dia de julgamento, nos diz a palavra de Deus, nós ouviremos o Senhor, não vai ter debate, não vai ter contra-argumento. E se eu negligenciei essa salvação, então dentro de mim a minha consciência irá gritar, e eu saberei muito mais claramente que eu negligenciei a graça de Cristo oferecida. E em silêncio, em vergonha e pasmo, ter que ouvir essas palavras do Senhor Jesus, que veio salvar pecadores: apartai-vos de mim. Apartar-se dele, que é a luz e a verdadeira expressão de amor, de compaixão, de verdade, para longe de mim. Eu não quero lhe assustar, meu objetivo não é lhe amargurar, mas se eu não lhe disser isso, eu serei cruel com a tua alma. Eu serei infiel ao meu Deus. Eu também serei levado a prestar contas. Que naquele dia o Senhor trouxe você a ouvir a palavra, e eu não lhe disse essas coisas, mas elas estão aqui. Mas eu devo lhe recordar, porque essa é uma mensagem de salvação. Isso não é para condenação. Isso não precisa acontecer. Você não precisa terminar teus dias condenado em teus pecados. Não é esse o objetivo dessa revelação, dessa palavra registrada aqui. É para que eu encare o meu pecado e vá a Cristo como um pecador para a salvação, porque este é o meio estabelecido por Deus para salvar, para reconciliar pecadores. Eu devo ir a Cristo como um pecador. Eu não vou a Ele como uma pessoa maravilhosa,
Veja, quando eu digo que nós somos pecadores, a Bíblia declara que nós somos grandes pecadores, isso não quer dizer que nós pequemos no máximo potencial que nós somos capazes, não. Nós não estamos por aí roubando todo mundo, dando tiro, mas quer dizer que nós temos o potencial para isso. E quer dizer mais, que cada parte de nós, o coração, a mente, a memória, as afeições, cada departamento da alma foi contaminado pelo pecado. Não há nada em nós que nos recomende a Deus, nenhuma parte, nenhum pecado. Nós precisamos de um outro, de Cristo, justo, perfeito, nos representando diante de Deus. E se eu entregasse o meu corpo para ser punido pelo pecado, então seria uma punição eterna, inferno. É por isso que Cristo entregou-se a si mesmo e sofreu naquela cruz, como que o inferno de milhões de pessoas. Não que ele tenha descido ao inferno, mas a ira de Deus foi jogada, lançada sobre ele. Eu preciso desse refúgio que é Cristo. Eu preciso que Deus olhe para mim através desta lente, Cristo, e me veja limpo. De outra maneira, Ele irá me banir da sua presença, a sua luz, a sua glória, me expelirá dali. Eu preciso desse Salvador. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele fez tudo o que é necessário. Como eu posso negligenciar agindo dessa maneira, insensível diante dessa verdade, domingo após domingo? Não faça isso mais. Não lance a tua alma pela janela. Ouça essas palavras do autor pelo Espírito. Mas deixe-me dar algumas outras razões, porque talvez eu não me veja em nenhuma dessas. Eu penso muito em mim, na maneira como eu lidava com essas questões, ouvindo o Evangelho tantas vezes, mas também outras pessoas com quem converso e elas testemunham das suas dificuldades antes da conversão. Amor pelo pecado. Pecados secretos, eu não tenho intenção de deixá-los. E na minha desonestidade espiritual, me comporto como se Deus não soubesse. E eu sigo ao longo da semana vivendo estes pecados e vejo a nossa loucura espiritual. Nós queremos esconder esses pecados no domingo debaixo da pálpebra dos olhos de Cristo, na sua presença, como se Ele não soubesse o que nós fazemos. Amor pelo pecado. Há um outro problema também, falsas doutrinas, compreensão errada sobre Cristo. Mas veja, Deus é amor, sim, mas não somente amor. Ele é amor, Ele é santidade, Ele é justiça, Ele é verdade. E todos os seus atributos são como que há esta áurea em todos eles chamada santidade. O amor de Deus é santo. Ele não pode olhar para mim, um pecador como eu, e dizer, está tudo bem, eu te amo demais, vem para o meu céu e contamina tudo aqui dentro. O amor de Deus é santo. E esse amor fez algo, enviou o seu Filho a este mundo, para primeiro purificar pecadores e recebê-los na glória eterna. É um amor santo, é uma bondade santa, Ele é justo. Queridos amigos, deixe-me mencionar isso. Não se esforçar para se achegar a Deus. Eu estou me referindo a uma falsa ideia. É uma falsa ideia, talvez generada por temor. Deus não vai me receber. Eu já fui muito longe. Mas quem disse isso? O Senhor diz, todo que vier a mim, eu não lançarei fora. Ele não qualifica. Ele diz, todos. Mas eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa mais santa, mais limpa, para Deus me aceitar. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados da culpa, do pecado, da prisão, do vazio. Eu vou como eu estou, esse é o chamado do Evangelho. Mas eu preciso fazer por onde? Eu preciso merecer, é gratuito. Tomai, bebei, sem dinheiro, sem prata, é o chamado da palavra de Deus. Tudo bem, eu entendi essa verdade. Agora eu vou fazer isso, eu vou me tornar uma pessoa muito mais religiosa do que antes. Não era ir à religião, não era ir ao cristianismo como religião, é ir a Cristo, a pessoa do Salvador, como um pecador. Mas Ele vai me rejeitar. Sim, se eu negligenciar essa salvação, Ele irá. Mas se eu for a Ele para a salvação, Ele não irá me rejeitar. Muitas vezes ideias erradas a respeito do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da sua graça incomparável.
Como escaparemos nós? Às vezes nós desprezamos as evidências, e há evidências poderosas da misericórdia de Deus, que Ele irá salvar se eu crer e for a Ele. Ele salvou outras pessoas. Eu tinha aquele amigo, que pessoa difícil, que pessoa tão desse mundo, dessa vida, e de repente ele me disse que buscou o Senhor e sentiu o seu pecado e clamou por misericórdia e foi a Cristo, e ele disse que Cristo salvou e transformou. Que pessoa tão diferente, como ele alcançou isso, o que aconteceu dentro dele? Ele é uma nova pessoa. Evidências de que Deus transforma e salva. Mudou, é que as pessoas mudam, né? Lava ali, mudou, as pessoas mudam. Ninguém consegue mudar a si mesmo dessa maneira. O mentiroso deixar de amar e praticar a mentira, isso é uma obra de Deus. Uma pessoa dura, colérica, se tornar uma pessoa mansa, não há psicoterapia que gere isso. Essa é uma obra do Espírito de Deus. É a pessoa temerosa, medrosa da morte, da condenação. Claro, nós somos pecadores. Agora é uma pessoa em paz, porque recebeu perdão e a reconciliação com Deus. Aquela pessoa que tudo era para aqui, para agora, agora pensa nas coisas do alto. Que mudança tremenda! Essa pessoa se tornou tão mais gentil. E era tão mesquinha, era só eu, minha doença, minha alegria, eu. Agora ela fala sobre os outros, pensa nos outros, se interessa pelos outros. O que aconteceu com essa pessoa? Ela foi salva. E com a salvação, o perdão de pecados, vem a obra do Espírito, um novo caráter. Como eu posso negligenciar inúmeras evidências de que Deus é poderoso para salvar o pior dos pecadores? E se eu digo, não vai ser para mim, porque eu já fiz isso, aquilo. Ele põe diante de mim um homem como Manassés, um bruxo em Israel, que sacrificava bebês aos ídolos, e o salva. Eu digo, não, eu preciso experimentar a vida. Há tantas possibilidades nessa vida. Isso aqui, essa mensagem, esse mundo, ele é muito restrito, essa cultura. Eu preciso sair, eu preciso viajar, eu preciso experimentar a arte, a ciência, a bebida e os prazeres da carne. Ele põe diante de mim Salomão, e provou tudo debaixo do céu e disse: é vazio, é uma vaidade. Sem Deus não há sentido. Está tudo aqui. Tudo foi provido pelo Senhor Jesus. Tudo que você precisa e eu preciso. Todas as respostas para apaziguar a consciência que eu posso e devo ir ao Senhor. Tudo está provido. Vinde para as bodas, diz o Salvador. Tudo está provido. Eu prefiro ficar do lado de fora. Ou eu prefiro imaginar que depois que tiver sido fechada a porta, eu posso entrar pela janela com trajes não nupciais. Querido amigo, não negligencie o amor de Deus manifesta em Jesus Cristo. Não negligencie a tua alma. Simplesmente vá a Ele. Clame, se entregue. E você saberá, você experimentará o perdão de Deus. É dessa maneira. Você reconhece. E também você reconhece o chamado do Evangelho e a misericórdia de Deus, e você vai a Ele. E você se entrega. Alguém disse que os calabouços do inferno estão reservados para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e a negligenciaram. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vá ao Senhor. Tão grande salvação provida, tão grande salvação nesta noite diante de nós, em espírito. Vá a Ele, ore ao Senhor, e Ele te dará. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo Salvador, ontem, hoje, para sempre. É tão simples. Você reconhece a sua necessidade, então você o busca, você se entrega, você o encontra, você é salvo para sempre. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, bendito e amado Deus, quão terno, Senhor, é o teu coração. Que o Senhor seja tão paciente com as nossas falhas e pecados, e que o Senhor também não leve em conta o tempo da nossa ignorância, quando pecávamos
longe de ti, ignorantes, mas o Senhor chama todos hoje ao arrependimento e estende perdão a todo pecador arrependido. Quão maravilhoso és tu, Senhor, e quão relutante nós somos. Tem misericórdia de nós nesta noite e ouve o nosso clamor e salva entre nós. Senhor, salva aqui nesta noite almas que clamarão a ti, pois o Senhor é grande em misericórdia e a tua misericórdia é maior do que os nossos pecados. Misericórdia que chega às nuvens, grande é o teu amor. Ajuda-nos, pois, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor, ó Pai. Amém.